Chega de respiração ofegante ecoando por sua propriedade inglesa. Chega de passos arrastados guiados por uma bengala. Chega de caos. Sem ligações de crise, sem reuniões de emergência. Pela primeira vez em 57 anos, Sharon Osbourne enfrentou o silêncio absoluto e isso a estava destruindo. Aos 72 anos, a mulher que transformou um músico caótico de Birmingham no príncipe das trevas se preparava para a despedida mais dolorosa de sua lendária carreira. 3 meses após a morte de Ozzy, em 22 de julho de 2025, Sharon estava prestes a fazer o impensável, abandonar o império que construiu com sangue, suor e pura determinação. Faço isso desde os 15 anos e chega, declarou ela à Billboard naquela que seria sua última grande entrevista. Mas aquelas palavras ditas antes da tragédia agora carregavam o peso de uma decisão definitiva. A decisão não veio do luto, embora o luto certamente a tenha influenciado. Sharon já vinha considerando a aposentadoria muito antes da morte de Ozzy, desejando passar seus últimos anos como marido e mulher, em vez de empresária e cliente. Mas perder seu companheiro de 43 anos transformou o que poderia ter sido uma transição gradual em algo muito mais devastador: o completo desmantelamento da dinastia mais poderosa do rock. A casa parecia um mausoléu. Cada canto guardava lembranças do homem que havia enchido suas vidas de caos, risos e música. O silêncio que antes fora um alívio, a ausência da preocupação com sua dor, tornara-se uma constante lembrança do profundo vazio deixado. Se esta jornada emocional da mulher mais poderosa do rock está tocando seu coração, considere clicar no botão curtir. Seu apoio nos ajuda a honrar essas transições profundamente pessoais com o respeito que merecem. Os últimos meses de Sharon na indústria se tornaram uma sinfonia de finais cuidadosamente orquestrada. Ela passou semanas encerrando metodicamente operações que levaram décadas para serem construídas, transferindo responsabilidades e garantindo que o legado de Ozzy sobrevivesse mesmo sem seu controle absoluto sobre cada detalhe. Era a Sharon em sua essência, meticulosa, minuciosa e absolutamente devastadora de se executar. A reunião de equipe que partiu o coração de todos. Não eram apenas funcionários, eram família. Pessoas que trabalharam ao lado dela em inúmeras turnês, lançamentos de álbuns e nas situações de gerenciamento de crise que definiram sua história em comum. Alguns estavam lá desde os primeiros dias da carreira solo de Ozzy, quando todos eram jovens, ambiciosos e prontos para enfrentar uma indústria que havia descartado o louco de Birmingham. Reuni todos na semana seguinte ao nosso retorno de Birmingham. Sharon revelou mais tarde a amigos próximos. As reações foram de partir o coração. Sua assistente de longa data, com quem trabalhava há mais de 2 décadas, caiu em prantos. O gerente de turnê, que havia orquestrado centenas de shows em 6 continentes, apenas assentiu com a cabeça, como se esperasse por esse momento desde a última apresentação de Ozzy. O assessor de imprensa, que havia elaborado comunicados cuidadosos ao longo de anos de controvérsias, imediatamente começou a perguntar sobre planos de aposentadoria e referências. Todos entenderam, continuou Sharon. Sem Ozzy, não fazia sentido continuar. Eu não era apenas a empresária dele. Eu era metade de uma parceria que não poderia existir sem as duas partes. O processo de encerramento de um império do entretenimento que durou décadas provou ser extremamente complexo. Contratos precisavam ser revisados, compromissos precisavam ser cumpridos e os acordos financeiros precisavam ser finalizados. Enquanto isso, o luto fazia com que até as decisões mais simples parecessem insuperáveis. O império de produtos licenciados era impressionante. Itens com a marca Ozzy, de camisetas a bonecos de ação, ainda eram produzidos e distribuídos pelo mundo todo. Sharon enfrentou a tarefa impossível de decidir quais licenças manter, quais rescindir e como lidar com o inevitável aumento da demanda após a morte de qualquer grande artista. O lado comercial da morte é algo para o qual ninguém te prepara, confidenciou Sharon a um colega de longa data do ramo. Um dia você é uma viúva de luto pelo seu marido. De repente, você se vê tomando decisões sobre licenciamento de fantasias de Halloween e lançamentos póstumos de álbuns. É completamente surreal. O material inédito representou a decisão mais desafiadora. Ao longo de sua carreira, Ozzy gravou dezenas de músicas que nunca entraram em álbuns, versões iniciais de clássicos, faixas experimentais,
colaborações que nunca deram certo, já que tanto sua empresária quanto sua esposa, Sharon, eram as guardiãs desse tesouro musical. Há material inédito suficiente para vários álbuns, revelou ela a pessoas influentes da indústria. Mas me recuso a inundar o mercado com versões inferiores só para ganhar dinheiro. Ozzy sempre foi muito criterioso em relação ao que representaria seu legado. Preciso honrar isso mesmo após sua morte. Catalogar as gravações inéditas de Ozzy se tornou algo ao mesmo tempo terapêutico e doloroso. Ouvir a voz dele em diferentes fases do relacionamento trouxe à tona memórias de sessões de estúdio até altas horas da noite, descobertas criativas e a pura alegria que ele sempre encontrou em fazer música. Mas também enfatizou a brutal irreversibilidade de sua ausência. Essas gravações de voz eram tudo o que restava. A aposentadoria da televisão provou ser igualmente difícil. Durante anos, Sharon foi presença constante em talk shows e reality shows, conhecida por sua sagacidade, opiniões diretas e disposição para discutir temas que outras celebridades evitavam. Programas como The Talk e diversos programas britânicos a mantiveram em evidência mesmo quando as turnês de Ozzy foram limitadas por problemas de saúde. A televisão me deu uma identidade separada de ser esposa e empresária do Ozzy, explicou Sharon em uma de suas últimas entrevistas. Mas também significava estar constantemente atuando, sempre sendo Sharon Osbourne para as câmeras. Estou cansada de atuar. Quero apenas ser eu mesma pelo tempo que me resta. O anúncio surpreendeu muitos que presumiam que Sharon continuaria sua carreira na mídia mesmo após a morte de Ozzy. Ela havia construído uma marca de sucesso em torno de sua personalidade, e as inúmeras ofertas para novos projetos manteriam sua presença pública. Mas Sharon recusou todas as propostas, determinada a romper definitivamente com a vida. As implicações financeiras exigiam uma análise cuidadosa. Embora a família Osbourne estivesse segura, graças a décadas de turnês bem-sucedidas e decisões comerciais astutas, a aposentadoria de Sharon significava o fim de vários projetos lucrativos em andamento. Contratos de televisão precisavam ser negociados, acordos de patrocínio precisavam ser rescindidos e parcerias de investimento tiveram que ser dissolvidas. Dinheiro nunca foi o principal motivador de Sharon, observou um antigo sócio, mas ela sempre foi prática em relação à segurança financeira. Afastar-se significava garantir que seus filhos e netos estariam amparados e que o patrimônio de Ozzy continuaria gerando renda para projetos que o perpetuariam. O aspecto mais desgastante emocionalmente foi lidar com a avalanche de homenagens e projetos memoriais que surgiram após a morte de Ozzy. Gravadoras, emissoras de televisão e produtores de documentários queriam criar projetos para honrar sua memória. Embora Sharon apreciasse o amor que essas homenagens representavam, ela se sentia sobrecarregada pelos constantes pedidos de entrevistas, imagens de arquivo e objetos pessoais. Todo dia, alguém quer que eu participe de mais uma homenagem, confidenciou Sharon a amigos. Todos têm boas intenções, mas não posso passar o resto da minha vida sendo a guardiã da memória de Ozzy para projetos de outras pessoas. Preciso viver meu luto em particular e encontrar uma maneira de homenageá-lo que seja autêntica para o nosso relacionamento. Decidir quais projetos apoiar tornou-se uma fonte de enorme estresse. Sharon queria que o legado de Ozzy fosse protegido e devidamente representado, mas também precisava de limites para o seu bem-estar emocional. Algumas solicitações foram fáceis de recusar. Álbuns de compilação caça-níqueis ou documentários sensacionalistas, focados mais na controvérsia do que na arte. Outras se mostraram mais difíceis, principalmente quando vinham de amigos e colaboradores de longa data, que genuinamente desejavam honrar a memória de Ozzy. Transferir a gestão do espólio de Ozzy para profissionais exigiu outra tarefa árdua. Sharon sempre manteve um controle rigoroso sobre todos os aspectos de sua carreira, desde a seleção de músicas até o design de produtos. Encontrar pessoas de confiança que mantivessem essa atenção aos detalhes, ao mesmo tempo em que lhes concedessem autonomia para tomar decisões sem a sua constante interferência, exigiu um equilíbrio delicado. Sharon entrevistou dezenas de potenciais gerentes, advogados e administradores de empresas, lembrou alguém envolvido na transição. Ela não estava apenas procurando por pessoas qualificadas, ela precisava de indivíduos que entendessem os valores de Ozzy e tomassem decisões da mesma forma que ela tomaria.
A equipe de gestão do patrimônio que Sharon acabou reunindo incluía várias pessoas que trabalharam com os Osborns por anos, garantindo continuidade e conhecimento institucional. Mas ela também trouxe novas perspectivas de profissionais mais jovens que entendiam o cenário em constante mudança da indústria musical e podiam ajudar a adaptar o legado de Ozzy para as novas gerações. Uma das decisões finais mais controversas de Sharon dizia respeito ao Ozzfest, o festival itinerante que ela criou em 1996 e que lançou a carreira de inúmeras bandas de metal e gerou milhões em receita ao longo de quase 3 décadas. O festival estava em hiato desde 2018 devido aos problemas de saúde de Ozzy, mas as discussões sobre seu retorno como uma homenagem ao seu legado continuavam. O Ozzfest era meu xodó, disse Sharon, durante as discussões internas sobre o futuro do festival. Mas também era a plataforma que Ozzy usava para apresentar os artistas em que acreditava. Sem ele, se torna apenas mais um festival de metal. Não tenho certeza se é isso que qualquer um de nós gostaria. A decisão de aposentar o nome Ozzfest permanentemente provou ser controversa no meio. Muitos promotores e artistas argumentaram que o festival poderia continuar como uma homenagem à visão de Ozzy, possivelmente com atrações principais rotativas e os lucros destinados à caridade. Mas Sharon permaneceu irredutível quanto à necessidade de que algumas coisas terminassem com dignidade, em vez de continuarem como pálidas imitações de sua antiga glória. As fundações de caridade que Sharon e Ozzy apoiaram ao longo dos anos apresentaram outro conjunto complexo de decisões. O casal sempre foi generoso em apoiar diversas causas, desde programas de recuperação de dependentes químicos até pesquisas médicas. Mas muitos desses compromissos eram gerenciados pessoalmente por Sharon, o que exigia uma análise cuidadosa tanto dos recursos financeiros quanto da capacidade emocional para o envolvimento contínuo. Sharon sempre foi muito participativa em relação às doações para instituições de caridade. Observou uma pessoa familiarizada com suas atividades filantrópicas. Ela não se limitava a emitir cheques. Ela participava de eventos e construía relacionamentos pessoais com as organizações apoiadas. Afastar-se significaria decepcionar pessoas que contavam com seu envolvimento contínuo. A Fundação Ozzy Osbourne para a Pesquisa da Doença de Parkinson representava um desafio particular. Criada nos últimos anos de vida de Ozzy, a fundação havia arrecadado fundos significativos e apoiava pesquisas importantes sobre a doença, que, em última análise, contribuiu para sua morte. Sharon sentia-se responsável por garantir seu sucesso contínuo, mas reconhecia que administrar uma grande fundação beneficente exigia energia e atenção que ela talvez não tivesse nos anos seguintes. A solução encontrada por ela foi transferir a liderança da fundação para o filho, Jack, que tinha experiência própria no gerenciamento de doenças crônicas, como o diagnóstico de esclerose múltipla. Jack entende o lado médico de uma forma que eu jamais conseguiria, explicou Sharon, e ele tem a paixão e a energia para realmente construir algo significativo. Os pertences pessoais e as lembranças acumuladas ao longo de 5 décadas representaram mais uma tarefa gigantesca. As casas dos Osbourne continham inúmeros itens de potencial importância histórica: discos de ouro, figurinos de palco, cartas pessoais de músicos famosos, fotografias de concertos lendários. Decidir o que guardar, doar a museus ou leiloar para a caridade exigiu que Sharon revivesse décadas de memórias, ao mesmo tempo que tomava decisões racionais sobre seu valor futuro. Revisar as coisas do Ozzy tem sido a parte mais difícil de todo esse processo, admitiu Sharon a amigos próximos. Cada item conta uma história, representa uma lembrança, conecta-se a um momento específico de nossas vidas juntos. Como decidir quais lembranças valem a pena preservar e quais podemos deixar ir? Algumas decisões foram fáceis. Os figurinos e instrumentos de palco de Ozzy iriam para o Hall da Fama do Rock and Roll, garantindo que as gerações futuras pudessem apreciar a arte por trás de suas performances. Outros itens eram profundamente pessoais e permaneceriam com a família, mas centenas de outros se encaixavam em algum lugar entre esses dois extremos. Valiosos, mas não dignos de museu. Significativos, mas não essenciais. A casa de leilões que cuidou de itens selecionados de Osbourne descreveu a coleção como uma das mais complexas emocionalmente que já administraram. Cada item tinha uma história, e Sharon conhecia todas elas, disse um representante da casa de leilões. Ela pegava equipamentos aleatórios de uma turnê dos
dos anos 80 e imediatamente se lembrava do show específico em que Ozzy os havia usado. Que música ele estava tocando, o que tinha dado errado naquela noite. Era como assistir alguém catalogar toda a sua vida. A renda obtida com a venda de itens de recordação era destinada a causas beneficentes. Garantir que até mesmo o ato de dizer adeus beneficiasse outras pessoas. Mas para Sharon, desapegar-se dessas lembranças físicas de sua história compartilhada foi emocionalmente exaustivo. A atenção da mídia em torno da aposentadoria de Sharon foi intensa e muitas vezes invasiva. Repórteres e fotógrafos tentaram registrar suas últimas aparições públicas, enquanto tabloides especulavam sobre seu estado emocional, situação financeira e planos para o futuro. O escrutínio constante tornou um processo já difícil ainda mais desafiador. A mídia sempre foi fascinada pelos Osbournes, observou um jornalista de entretenimento veterano. Mas há algo particularmente intenso em acompanhar a decisão de alguém de se afastar da vida pública. Todos querem saber o porquê, o que isso significa, se é realmente definitivo. Ironicamente, quanto mais alguém deseja a privacidade, mais determinada a mídia se torna a invadi-la. A estratégia de Sharon consistia em limitar a disponibilidade, fornecendo informações suficientes para satisfazer o legítimo interesse público. Ela concedeu algumas entrevistas finais cuidadosamente planejadas, participou de um importante documentário sobre a vida de Ozzy e, em seguida, reduziu gradualmente as interações com a mídia a quase zero. Os relacionamentos com amigos e colegas de longa data exigiram uma gestão delicada. Muitas dessas amizades haviam sido construídas em torno de parcerias comerciais, viagens compartilhadas e eventos do setor. Conforme Sharon se afastava das obrigações profissionais, ela precisava determinar quais amizades eram fortes o suficiente para sobreviver à transição e quais haviam sido baseadas principalmente em conveniência profissional. Algumas pessoas desapareceram imediatamente quando ficou claro que Sharon não seria mais uma figura influente, observou um amigo em comum. Outras pessoas se aproximaram mais do que nunca, querendo garantir que ela soubesse que a amizade era verdadeira. Tornou-se um teste interessante para relacionamentos que vinham sendo construídos há décadas. Os aspectos tecnológicos de se afastar de uma carreira no entretenimento moderno se mostraram surpreendentemente complexos. As contas de Sharon nas redes sociais, com milhões de seguidores e gerando um engajamento significativo, exigiam decisões sobre transferência ou aposentadoria. Contas de e-mail, assinaturas digitais e plataformas online precisavam ser avaliadas. As pessoas não se dão conta de quanta infraestrutura digital está envolvida na carreira de uma celebridade moderna, explicou alguém que ajudou Sharon com a transição tecnológica. Cada plataforma, cada conta, cada ativo digital precisava ser avaliado. Alguns poderiam ser automatizados para continuar compartilhando conteúdo de arquivo, outros precisavam de gerenciamento ativo e alguns seria melhor se fossem completamente desativados. A questão de escrever uma autobiografia provou ser particularmente desafiadora. Há anos que as editoras vinham abordando Sharon sobre uma autobiografia, e o interesse só aumentou após a morte de Ozzy. O possível adiantamento seria substancial, e o desejo do público por sua perspectiva sobre a extraordinária vida que compartilharam era evidente. Mas Sharon acabou decidindo não prosseguir com o projeto de memórias, pelo menos por enquanto. Minha história está tão entrelaçada com a de Ozzy que não acho que consiga contá-la adequadamente enquanto ainda estou de luto, explicou ela aos agentes literários. Talvez algum dia, mas não agora, não enquanto a dor ainda estiver tão recente. Os projetos de reforma da casa que Sharon vinha planejando com Ozzy ganharam um novo significado após a morte dele. Eles estavam projetando modificações em sua propriedade na Inglaterra que acomodariam as limitações de mobilidade dele, criando ao mesmo tempo um ambiente tranquilo para a aposentadoria. Continuar essas reformas sozinha parecia ao mesmo tempo importante e doloroso. Sharon decidiu concluir as reformas essencialmente como planejado, disse uma pessoa familiarizada com o projeto de construção. Ela disse que era o que Ozzy teria desejado e que isso faria com que a casa se parecesse mais com o lar que eles haviam imaginado compartilhar juntos. Mas isso também significava tomar decisões sobre recursos de acessibilidade de que ela não precisava mais, o que foi emocionalmente difícil. O jardim que Sharon mencionou em sua última entrevista para a Billboard
onde falou sobre fazer pão e cultivar vegetais, tornou-se uma fonte inesperada de conforto. Trabalhar com a terra e as plantas proporcionou uma terapia que era ao mesmo tempo fisicamente estimulante e emocionalmente curativa. A jardinagem tornou-se a principal atividade de Sharon, observou um vizinho. Ela está lá fora todas as manhãs, faça chuva ou faça sol, trabalhando com as mãos de uma maneira que nunca teve tempo de fazer durante os anos em turnê. Há algo no ato de nutrir e cultivar coisas que parece ajudá-la a lidar com o luto. O relacionamento com seus filhos evoluiu significativamente durante essa transição. Jack, Kelly e Amy apoiaram a decisão da mãe de se afastar da indústria, mas também tiveram que se adaptar ao fato de ela estar mais disponível e emocionalmente presente do que nos últimos anos. Por décadas, Sharon sempre esteve gerenciando algo ou alguém, observou um amigo da família. Seus filhos estavam acostumados a competir com turnês, álbuns e crises de negócios pela atenção dela. Tê-la totalmente presente e focada na família tem sido uma adaptação para todos, mas uma adaptação positiva. O noivado de Kelly com Sid Wilson, que aconteceu nos bastidores do último show de Ozzy, proporcionou a Sharon uma distração bem-vinda e algo positivo em que se concentrar durante os primeiros meses de sua aposentadoria. Planejar os detalhes do casamento e passar tempo com seu neto, Sidney, deram a ela um propósito que ia além da simples tarefa de encerrar sua carreira. Os aspectos internacionais da trajetória profissional de Sharon exigiram uma logística particularmente complexa para serem concluídos. Parcerias comerciais em diversos países, obrigações tributárias em várias jurisdições e compromissos legais abrangendo diferentes sistemas jurídicos precisavam ser resolvidos. Desvencilhar-se completamente desses emaranhados internacionais exigiu meses de trabalho jurídico e despesas significativas. Gerenciar uma carreira internacional no entretenimento cria uma teia de obrigações que pode levar anos para ser totalmente resolvida, explicou um dos advogados envolvidos no processo. Sharon tinha contratos e parcerias que datavam de décadas atrás, alguns com cláusulas de renovação automática ou outras complicações que tornavam a rescisão simples impossível. Questões de seguro relacionadas à morte de Ozzy e ao fim de sua carreira também se mostraram surpreendentemente complexas. Apólices de seguro de vida, cobertura por invalidez e seguro de interrupção de negócios exigiram extensa documentação e negociação. Algumas apólices continham cláusulas específicas relacionadas à renda de turnês ou à venda de produtos que precisavam ser gerenciadas com cuidado durante o período de transição. Os funcionários da Osborne Homes, incluindo governantas, seguranças e pessoal de manutenção, também foram afetados pelas mudanças no estilo de vida de Sharon. Algumas funções tornaram-se desnecessárias sem o fluxo constante de visitantes a negócios e compromissos com a mídia, enquanto outras ganharam importância à medida que Sharon passava mais tempo em casa. Os funcionários domésticos tiveram que se adaptar à presença constante de Sharon em casa, observou uma pessoa familiarizada com a situação. Durante anos, ela esteve viajando constantemente ou envolvida em reuniões de negócios. De repente, ela estava presente e envolvida nas atividades diárias da casa de uma forma que exigiu que todos se adaptassem. O relacionamento com os ex-companheiros de banda de Ozzy no Black Sabbath permaneceu forte durante a transição de Sharon, proporcionando continuidade e memórias compartilhadas que se mostraram especialmente valiosas durante o processo de luto. Tony Iommi, Geezer Butler e Bill Ward mantiveram contato com Sharon, compartilhando suas próprias lembranças de Ozzy e oferecendo apoio durante seus momentos mais difíceis. Os caras do Black Sabbath foram incríveis, compartilhou Sharon com amigos. Eles conheciam Ozzy há mais tempo do que qualquer pessoa, exceto sua família, e entendem a perda de uma maneira diferente de todos os outros. Ter essa conexão com a história dele, com a música que deu início a tudo, foi realmente importante. As cartas e homenagens dos fãs, que continuaram chegando meses após a morte de Ozzy, representaram outro desafio constante. Embora Sharon apreciasse o amor e o apoio demonstrados pelos fãs, o grande volume de correspondências era avassalador. Ela contratou uma assistente em tempo parcial especificamente para ajudar a gerenciar a comunicação com os fãs, garantindo que as pessoas recebessem reconhecimento por suas homenagens, ao mesmo tempo que preservava sua capacidade emocional. Os fãs têm sido incríveis, reconheceu Sharon. Mas não consigo ler todas as cartas
ou assistir a todos os vídeos de homenagem sem desabar completamente. É maravilhoso que as pessoas tenham amado tanto o Ozzy, mas preciso encontrar um equilíbrio entre honrar esse amor e proteger minha própria capacidade de me curar. As festas de fim de ano após a morte de Ozzy se mostraram particularmente difíceis. O Natal e o Ano Novo sempre foram momentos importantes para a família Osbourne, com tradições construídas em torno da presença e personalidade de Ozzy. Lidar com essas celebrações sem ele, enquanto se ocupavam do encerramento de suas vidas profissionais, foi emocionalmente exaustivo. O primeiro Natal foi brutal, confidenciou Sharon a amigos próximos. Tudo me lembrava do Ozzy, as decorações que tínhamos colecionado ao longo dos anos, as receitas de família que ele adorava, os presentes que ele teria querido dar aos netos. Mas eu também sabia que precisava criar novas tradições, encontrar maneiras de celebrar que honrassem sua memória sem serem completamente dominadas pela dor. Os componentes educacionais do legado de Ozzy receberam atenção especial de Sharon. Bolsas de estudo de música, programas educacionais e instituições que pudessem ensinar as futuras gerações sobre a história e a arte do heavy metal receberam atenção e financiamentos significativos como parte de seus projetos de despedida. Conforme seus últimos dias na indústria musical se aproximavam, Sharon se viu refletindo sobre a extraordinária jornada que a levou de uma adolescente trabalhando para a empresa de gerenciamento de seu pai a uma das mulheres mais poderosas do rock and roll. A indústria havia mudado drasticamente durante suas 5 décadas de envolvimento, mas seus princípios fundamentais, proteger os artistas, lutar por um tratamento justo e manter a integridade artística, permaneceram constantes. Via a indústria da música evoluir de um clube do Bolinha que mal tolerava mulheres para uma indústria onde executivas e gerentes mulheres são comuns, refletiu Sharon em uma de suas últimas entrevistas para o setor. Tenho orgulho de ter feito parte dessa mudança, mesmo quando isso significou travar batalhas que não deveriam ter sido necessárias. O impacto da carreira de Sharon foi muito além de seu trabalho com Ozzy. Ela gerenciou outros artistas importantes, lançou inúmeras carreiras por meio do Ozzfest e influenciou as práticas da indústria em relação ao gerenciamento de artistas e à logística de turnês. Sua aposentadoria representou o fim de uma era no gerenciamento do rock que enfatizava os relacionamentos pessoais e o envolvimento prático em detrimento da eficiência corporativa. O contrato final que Sharon assinou em nome do espólio de Ozzy dizia respeito a um documentário abrangente sobre a vida dele, que seria produzido por uma grande plataforma de streaming. Ao contrário de muitos projetos de homenagem que ela havia recusado, este documentário teria acesso sem precedentes aos arquivos da família e seria produzido com a participação e aprovação de todos os familiares. Este documentário será nossa declaração final sobre quem Ozzy realmente era, explicou Sharon. Não o personagem de homem selvagem que a mídia criou, mas o pai, marido e artista que significava tudo para nós. É o último grande projeto em que estarei pessoalmente envolvido e quero que seja perfeito. Numa tranquila manhã de terça-feira, em outubro de 2025, Sharon Osbourne saiu pela última vez dos escritórios em Londres que serviam de sede para as operações comerciais de Ozzy. Ela carregava consigo uma pequena caixa com objetos pessoais, fotografias, uma caneca de café que havia ganhado de presente de Ozzy e um bilhete escrito à mão que ele deixara para ela no último dia dos namorados que passaram juntos. O escritório seria fechado permanentemente dentro de uma semana. Seu conteúdo seria distribuído para arquivos, familiares e organizações de caridade. Os telefones que antes tocavam incessantemente com ligações de promotores, jornalistas e executivos da indústria seriam desligados. As paredes que testemunharam décadas de negociações, comemorações e gerenciamento de crises logo estariam vazias. Quando o carro de Sharon se afastou do prédio, ela não olhou para trás. A mulher que passou toda a sua vida adulta lutando as batalhas de outras pessoas, gerenciando a carreira de outras pessoas e protegendo os interesses de outras pessoas, finalmente estava livre para simplesmente ser ela mesma. Aos 72 anos, ela estava começando o primeiro capítulo de sua vida que lhe pertenceria inteiramente. Os últimos dias da carreira de Sharon Osbourne na indústria da música foram marcados pela mesma dedicação feroz e atenção aos detalhes que a tornaram lendária,
Ela havia protegido o legado de Ozzy, garantido o futuro de sua família e mantido seus princípios mesmo enquanto desmantelava tudo o que havia construído. Ao escolher encerrar sua carreira em seus próprios termos, com dignidade e propósito, ela nos deu uma última lição de como dizer adeus com elegância. A triste despedida estava completa, mas o próximo capítulo, qualquer que fosse o seu destino, estava apenas começando. Nos jardins de sua propriedade inglesa, cercada pela paz que nunca tivera tempo de apreciar durante suas décadas na indústria da música, Sharon Osbourne finalmente se viu livre para descobrir quem poderia se tornar quando não estivesse mais definida pelo império que construíra em torno do homem que amava. Se a despedida graciosa de Sharon Osbourne de sua lendária carreira a comoveu tanto quanto comoveu aqueles que a conheceram, compartilhe esta história e curta. Sua decisão de se afastar com dignidade, protegendo cuidadosamente o legado que ajudou a construir, nos lembra que a verdadeira força às vezes reside em saber a hora de deixar ir e que as despedidas mais marcantes são aquelas que deixam tudo em melhor estado do que quando foi encontrado.